Olá, igreja, paz do Senhor. Vamos dar início a mais uma escola dominical. Nós vamos começar entronizando ao Senhor, agradecendo a Ele por essa oportunidade. Se você ainda não pegou seu papel, sua Bíblia, sua caneta, faz isso agora, em nome de Jesus. Vamos estudar, gente, vamos estudar, porque Deus está dando aí a oportunidade de a gente ter esse tempo de qualidade com Ele. Não desperdice, amém? Não abra mão de aprender com Ele. Hoje a gente está aqui num espaço diferente, né? Vocês estão vendo aí, ó. Olha que céu lindo que Deus nos concedeu, que dia lindo, dia maravilhoso. E aí, ao longo da aula, vocês vão entender porque eu preferi dar a aula aqui, nessa manhã. Amém? Vamos então orar e agradecer ao Senhor por esse momento. Amém? Senhor, nós louvamos a Ti, Pai. Muito obrigada, Jesus, por esse dia maravilhoso com que o Senhor nos presenteaste. Obrigada, Paizinho, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor, por estar cuidando, Senhor, das nossas vidas, Pai, em cada detalhe do nosso viver. Obrigada pela nossa família, pela nossa saúde. Obrigada, Jesus, pela nossa igreja, pela nossa pastora, por esta porta, Pai, que o Senhor tem aberto nesse tempo. Ó Deus, uma grande oportunidade de nós dividirmos conhecimento, falarmos de Ti, aprendermos de Ti, Senhor. A Tua palavra diz que o Teu povo perece, morre por falta de conhecimento. E nós, nessa manhã, estamos buscando viver, ó Deus, Te conhecendo, aprender mais de Ti, Senhor, porque queremos vida, e vida em abundância, vida segundo os Teus preceitos, Pai. Então, Deus, em nome de Jesus, toma essa aula, toma a minha vida, nos usa, Senhor, nesse momento, que seja um tempo precioso, não só para mim, mas, sobretudo, para os Seus filhos, Pai. Que essa palavra alcance o coração de cada um deles e que seja, ó Deus, uma verdadeira semente, que eles possam frutificar dia após dia, é a minha oração. Deus, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir no nosso meio. Essa é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom ver vocês aí. Tia Dai, meu esposo, minha mamãe, meu pai, minha irmã, o Wilton, ó que bênção, glória a Deus. Vamos lá, gente, vamos começar então. Primeiro, eu quero fazer aqui um resuminho do que a gente falou na aula da semana passada, só para situar todo mundo, né? Tô vendo o Edgar ali, é a cabecinha do Edgar? É? É, amém. E aqui, o tio Wilton tá com uma galera, ó. Dudu, amém. Estão vendo aí pela televisão também, Eneida. Glória a Deus. Gente, vamos aprender, né? Eu vou mostrar agora um resuminho do que a gente falou na semana passada. A gente vai começar a partir de hoje a destrinchar as disciplinas espirituais. Nós falamos muito aqui o que são as disciplinas, né? E hoje a gente vai começar a comentar, a trabalhar cada uma delas, tá bom? Vamos lá. Só um minutinho. Tá carregando aqui a apresentação? Daqui a pouquinho vocês vão ver. Só um minuto. A gente falou muito aqui que a disciplina, né, então, como mostrou aí, ó, nós vamos falar sobre as disciplinas espirituais. Essa é a nossa segunda aula, amém? Nós falamos um pouco na semana passada do que é a disciplina em geral. E o que é disciplina, né? Olha o que está escrito aí, resuminho da última aula. Disciplinas espirituais são práticas cristãs que... Opa, desculpa.
Acabou passando demais. Aí. Disciplinas espirituais são práticas cristãs que demandam um esforço intencional do cristão. Então, como a gente falou na aula passada, eu preciso fazer um esforço para começar a viver uma disciplina, não é? Isso vai me exigir, ainda que seja um esforço inicial, vai exigir algo de mim, para eu sair, né, do paradigma, né, um momento estátua de ser, eu preciso me esforçar. E a disciplina, então, vai exigir esforço da gente, se a gente decidir viver uma graça disciplinada. Eu posso viver uma graça, simplesmente, mas Deus nos convida a viver uma graça disciplinada, uma graça, né, vivendo verdadeiramente sobre a vontade dEle, agindo, né, se permitindo ser transformado, se permitindo a cada dia a viver segundo os preceitos do Senhor. Então, as disciplinas não devem ser praticadas para obtermos a salvação. A gente não pode achar, porque eu sou disciplinado, porque eu, por exemplo, jejuo, porque eu oro todo dia, eu sou salvo. Não. Tá? Nós já falamos aqui um bom período sobre graça, né, com a tia Kelly. A gente é salvo pela graça, um favor imerecido do Senhor. Então, disciplina não tem implicações na salvação, tá? Porque essa é concedida por meio da graça. Mas a disciplina me ajuda a alcançar o Salvador. Ela não me ajuda a alcançar a salvação, mas ela me ajuda a alcançar o Salvador. Então, uma primeira coisa que a gente tem que destacar aí sobre a disciplina. Segundo, as disciplinas, assim, são um caminho em direção a Deus. A gente falou sobre isso também, né? E nós traçamos esse caminho como? Guiados pelo Espírito Santo. Irmãos, até o querer adorar ao Senhor vem do Espírito Santo. Até o levantar das nossas mãos para dizer que o Senhor, nosso Salvador, ou seja, aceitar a Cristo, vem a partir da ação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é um amigo, assim, imprescindível nessa caminhada. É ele quem vai nos guiar por esse caminho. E eu acredito que foi ele quem me guiou, né, para leitura, por exemplo, do livro que eu estou usando para fazer essas aulas, foi ele que me guiou em muita coisa que eu tenho aprendido durante esse tempo sobre disciplinas espirituais. Então, eu creio na ação do Espírito Santo também. E a outra coisa é que, na medida que a gente anda nesse caminho, a bênção de Deus vem sobre nós. E vem como? Ela nos transforma e nos reconstrói segundo a imagem do Filho de Jesus Cristo. Então, a gente fica mais parecido com Jesus. Dá um glória a Deus aí de pé. Quando a gente se disciplina, a gente passa a incorporar, né, a tornar mais assim, a entrar no sangue aquilo que é Jesus Cristo, né? A pessoa de Jesus Cristo, as suas qualidades, o seu modo de viver, fica mais latente, fica mais visível na gente. E aí eu não me esforço, por exemplo, eu não me esforço mais para amar. Eu amo, porque Cristo está em mim verdadeiramente, né? Eu me disciplinei a tal ponto de que eu estou mais semelhante com Jesus Cristo, estou mais semelhante a Jesus Cristo, eu estou mais parecida com Ele. Então, é muito bom isso, né? Agora, a gente deve lembrar sempre que esse caminho não produz a mudança. Ele não vai fazer isso. A disciplina não faz a mudança. Ela apenas nos coloca no lugar onde a mudança vai ocorrer. Quem faz a mudança é Jesus, Deus. Então, a disciplina nos leva ao momento, ao tempo, ao lugar, melhor dizendo, né, em que Deus vai fazer isso. Amém? Então, nós falamos um pouco sobre essas considerações gerais da disciplina. Hoje a gente vai avançar, como eu falei, a gente vai falar de uma disciplina específica. Mas antes, vamos fazer o seguinte. Eu sei que tem gente aí já se preparando para o almoço, já pensando no que vai almoçar, no que vai fazer. Vou dar uma dica aí, tá? De algo que a gente pode fazer no almoço de hoje. Vamos lá. Não sei se vocês estão me vendo também. Bom, que tal a gente comer uma saladinha? O que você acha, Dudu? Dudu que está precisando de uma salada. Olha aí que benção essa salada. Tomate, alface.
Acho que tem rodelinha de pepino também. Tem pepino também. Que tal, tia Dai, fazer essa salada aí para o almoço de hoje? É de Deus, né? Oh, meu Deus. Eu Alguém tô na faz aí. salada. Aí. Alguém faz aí, chama a professora, tá bom? Bom, eu quero falar um pouquinho sobre os benefícios que há nessa salada. Joyce, mas para que isso? Para quê? Em relação à disciplina? Calma, crente. Você vai entender, tá? Vamos ver quais são os benefícios que há nessa salada, em comer uma salada crua. Bom, essa salada aí que eu escolhi, ela tem uns ingredientes básicos, né? Ai, peraí. A carinha de vocês está mostrando. Peraí. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Bom, nessa salada que eu escolhi, tem os ingredientes básicos. São ele, alface, ó, momento tia Dai, tá? Da culinária. Nós vamos aqui ensinar como fazer essa salada crua. Tem alface, leva tomate e leva pepino. E aí eu coloquei, não sei se dá para enxergar, porque no celular fica menorzinha, né, a letra. Mas eu vou falar aqui alguns benefícios que esses alimentos podem nos dar. Amém? Primeiro, o alface. Auxilia na dieta, na saúde dos olhos, é ótima para a pele, ajuda também no sistema cardiovascular, no coração, no combate ao câncer, possui propriedades que combatem o Alzheimer. Olha só que bênção. Alimento amplamente indicado contra a osteoporose. Ajuda no sono e é um ótimo alimento também contra a anemia. Olha quanta coisa, eu só falei do alface, tá? O tomate é a mesma coisa, tem os seus benefícios, beneficia além da pele, o cabelo, o dente, diminui colesterol. O que mais aqui? Também ajuda na perda de peso. Vou encher a cara de tomate, né? Benefício aos cálculos renais, quem tem problema aí de cálculo, né? E o pepino não fica para trás. Ele também tem um monte de coisa aí para oferecer. Ele também ajuda na prevenção do câncer, ele ajuda a combater doenças neurológicas, ele é um diurético natural, ele tem uma propriedade anti-inflamatória e também beneficia a pele. Deixa os ossos mais fortes, auxilia no emagrecimento. Olha só, coisa pra caraca, né? Bom, agora que nem todo mundo que está nos assistindo, está participando dessa aula, talvez soubesse disso, né? Acredito que não, nem eu sabia. Eu fui saber pesquisando sobre esses alimentos, sobre esses ingredientes, e aí eu descobri, então, que eles servem para esse monte de coisa aí. Além, é claro, dos nutrientes que eles têm, né? Das vitaminas e tal. Agora que vocês sabem disso, vocês podem dizer que vocês já estão beneficiados só em saber? Alguém fala para mim. Deixa eu voltar aqui para a tela de vocês, para ver o rostinho de vocês. Vocês agora sabem que o alface, o tomate, o pepino serve para aquele monte de coisa, né? E agora que vocês sabem, vocês já podem, então, se considerar, por exemplo, trabalhados no emagrecimento, com a pele ótima. Vocês já conseguem ver esses benefícios em vocês? Só em saber as qualidades desses ingredientes? A tia Dai está fazendo assim, ó. Não, tia Dai, não é assim? Não? Mas não é assim, gente, só em saber... Não, né? Não, aí, infelizmente. Você tem que comer. Fala aí, não mãe. Comer. Repete, por favor, que eu não ouvi direito. Deixa eu aumentar aqui o som. Para você saber o ingrediente, não é necessário você só saber. Você tem que ingerir e comê-los. E aí você vai perceber tudo aquilo, todos os benefícios que eles têm. Muito bem, estrelinha para minha mãe. É isso aí. Tia Dai também fez assim, né? Realmente. Só em a gente saber a quantidade de benefícios que esses ingredientes têm, não é suficiente. Não é. Infelizmente, né? A gente tem que fazer algo mais. E como minha mãe falou, a gente precisa comer.
A gente precisa, ó, ingerir esses alimentos. Se a gente não ingerir, falhou, né? Então, deixa eu ver se alguém aqui no Facebook falou alguma coisa. Pastora tá assistindo pelo Facebook. Amém? Pastora está acompanhando lá pelo Facebook. Não sei se tem mais alguém acompanhando que tenha escrito lá só pastora. Bom, então, como minha mãe já adiantou aí, para eu me aproveitar, né, para eu ser beneficiada por essas características desses alimentos, eu preciso fazer um esforço a mais, que é comer. Só isso, né? Tem gente que faz careta para salada, não quer comer, né? A pastora é uma, não é muito adepta não do alfacezinho. Foge do alface. Ela não vai poder usufruir desses benefícios do alface, porque ela não consegue comer, ela não consegue ingerir. Então, primeira coisa aí que a gente aprende na aula de hoje, para eu ser nutrido, eu preciso ingerir, não é? Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Qualquer coisa, vocês me chamam. Vamos lá. Você vê aí, olha quanta coisa, gente, esses alimentos têm. Se só em olhá-los, né, a gente já fosse beneficiado, seria maravilhoso, né? Só que não. A gente precisa fazer algo mais. Deixa eu voltar aqui. Sabe como é, gente? Essa aula ao vivo, assim, pela internet, tem hora que dá os piripaques aqui do Chaves. Espera aí. Espera aí que vai sair. Calma aí, gente. Ai, que dia lindo, gente. Ainda tem uma música aqui de fundo. Não sei se vocês estão ouvindo. Tá benção. Bom, então minha mãe já deu a dica aí. Como que a gente se beneficia desses alimentos? A gente precisa ingerir. E uma outra coisa que eu até reforço muito aqui em casa, principalmente, né, com os meninos na hora das refeições, é mastigar corretamente. Se a gente não mastiga corretamente, a gente não absorve os nutrientes. E, por sua vez, o organismo não vai se sentir saciado. Sabia que é por causa disso que muitas vezes a gente come demais? É por causa disso. A gente está vivendo um tempo em que as nossas refeições são cada vez mais rápidas. Você pode reparar que muitos restaurantes até têm aquelas banquetinhas já que ficam assim, de frente para o espelho, ou de frente para uma parede de vidro, não sei. Você não tem a possibilidade de sentar de frente para outra pessoa. Você senta de frente para uma parede. Mas por que aquela disposição? É para você comer e se mandar logo. Tá? Essa é a lógica daquela estrutura, né, daquele desenho. O fast food, você nem chega a sentar, você pega lá o seu lanche e se manda, né, para casa, ou então para a praça de alimentação, onde for, para você comer rápido. Então, a gente está vivendo um tempo em que tudo nosso, né, tudo feito muito rápido e Oi, gente. Deu uma quedinha aqui, eu caí, né? Espera aí só um minutinho, que eu vou tentar conectar na minha internet, porque tem mais gente usando a internet aqui de casa, e aí fica pesando também. Vamos tentar aqui.
Eu esqueci de fazer isso, né? Na semana passada já tinha acontecido. Peraí. Aguenta aí, gente. Que para a gente fazer assim, uma boa refeição, o tempo seria de 20 minutos. A gente gastar 20 minutos para comer direitinho, né? E receber, então, todos esses nutrientes. Beleza? Está todo mundo me acompanhando, né? Deixa eu ver aqui no Facebook. Eu acho que no Facebook caiu. Continua lá ao vivo. Beleza? Graças a Deus. Melissa também está nos assistindo pelo Facebook. Bem-vinda, tá, Melissa? Participa aí com a gente, em nome de Jesus. Bom, vamos voltar aqui, então, para a nossa telinha. Então, para a gente se beneficiar, não adianta, a gente precisa ingerir, precisa mastigar corretamente. Joyce? Oi. Posso trazer uma contribuição? Pode falar, enquanto eu estou procurando aqui a tela, pode falar. Então, essa questão de você precisar mastigar com calma, até para você se sentir saciado, né? Usando a salada como um exemplo para a disciplina espiritual, mostra que mais importante do que chegar ao final, que é ingerir o alimento, é o processo, né? O processo é o que, na verdade, mais vai importar. Porque se você falha no processo, mastigando uma ou duas vezes, com aquela pressa, que muitas vezes acontece comigo, o que acontece no final? Você não vai se sentir cheio, você não se sente saciado. Então, esse é um exemplo de como o processo, né, de desenvolvimento, de trazer uma disciplina espiritual para a nossa vida é importante. O processo, né? Isso aí. Vamos voltar aqui, então, para a apresentação. Exatamente, a gente precisa valorizar todo esse processo, comer. Olha, eu sou uma pessoa que me zoada por conta disso. Eu chego a fechar os olhinhos comendo, de tanto que eu tanto que eu saboreio ali aquele momento. Para mim, assim, é algo o particular, né? Assim, muito bom. E por que a gente está vivendo, então, esse tempo que come apressadamente? Na verdade, a pressa, ela não só faz parte da nossa refeição, mas tudo que a gente faz hoje em dia é apressadamente, né? Tem esse fator aí, tempo, quase nos pressionando o tempo todo. E aí, lendo esse livro que eu já falei com vocês, que trata da disciplina, trata dessa vida, dessa graça disciplinada, tem uma frase aqui que o autor cita. Essa frase quem falou foi até um psiquiatra, e eu achei muito interessante. Olha só, tá aí na telinha de vocês. A pressa não é do diabo, ela é o diabo. Olha como a pressa é um instrumento maligno que nos faz perder os nutrientes de muita coisa, não só a refeição, mas de um culto, de uma palavra, de um louvor, porque a gente está o tempo todo na pressa de viver aquele momento, pensando no que a gente vai fazer depois, ou seja, não vive o processo, como a Kelly colocou, não vive em abundância, né? Aquele tempo que Deus está nos proporcionando. E aí hoje a gente vai falar de uma disciplina que vai de encontro a isso, ou seja, vai contra isso.
vem para combater essa pressa que chega a ser ruído nos nossos ouvidos, né? Nos atrapalha a prestar atenção ao que Deus quer falar, tá? Essa disciplina é chamada meditação. Tá aparecendo aí para vocês? Ainda não. Ainda não. Espera aí. Que coisa. Pronto. Acho que agora tá, né? Olha aí, nós vamos falar então sobre a meditação. O que é a meditação? É a capacidade de ouvir Deus, refletir sobre o que foi ouvido e colocar em prática. Então, eu paro para ouvir a Deus, ouço o que Ele está falando, reflito sobre o que Ele disse, sobre o que foi falado, né, o que eu ouvi, e eu coloco em prática, né? Se tiver alguma orientação, assim, na verdade, a gente vai ver que toda meditação vai incorrer em prática. Então, é um processo. Eu ouço, reflito sobre o que ouvi e coloco em prática. Amém? Então, a gente vai falar um pouco sobre a meditação. E aí, a princípio, né, antes da gente falar sobre a meditação cristã, essa palavra é até assim conhecida da gente. Pode não ser do nosso meio, infelizmente. Ou seja, pode não ser conhecida por muitos irmãos nossos no meio cristão. Mas é uma palavra que a gente já ouviu falar, e quando a gente pensa em meditação, fala para mim aí, o que vocês lembram? Quando vocês lembram dessa palavra, quando vocês ouvem essa palavra, que imagem vem à cabeça de vocês? Alguém aí que não tenha falado? Deixa eu ver alguém que não tenha falado. Deixa eu ver aqui. Carla. Ô, meu pai. Cadê? Ih, meu pai saiu da sala de aula, mole? Dai, Edgar, vocês que não... Até meu esposo também. Vocês que ainda não falaram, quando a gente cita essa palavra aí, que imagem vem à cabeça de vocês? Fala, Dai. Quando falo em meditação, eu penso logo num povo tudo sentado, né? Nós tivemos até aula verde, tinha um povo do lado, né? Um grupo ao lado. Isso, foi mesmo. Né? Silêncio, numa página. Eu penso nisso. É aquela pose assim, né? Com as pernas dobradas, não é? Com a mão assim, para cima e tal, e olhos fechadinhos, e vai-se embora, né? Fica ali, repetindo um mantra, não é isso? A gente viu realmente lá na aula verde, o povo fazendo lá exercícios de yoga e tal, que é o que a gente chama, é o que mais a gente conhece como meditação hoje. Só que o autor aqui, ele frisa que, na verdade, meditação é uma coisa antiga nossa, do meio cristão. Nossa. Vamos abrir aí a nossa Bíblia? No livro de Gênesis. Vamos começar pelo começo mesmo, Gênesis. Gênesis, capítulo 24. Gênesis 24. É o versículo 63. Amém? Gênesis 24, versículo 63 diz o seguinte: sair Isaque, filho de Abraão, a meditar no campo. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Então, aqui fala de um momento em que Isaque sai para meditar. No cair da tarde, né, como a gente falou, possivelmente ele estava de olhos fechados, porque quando ele abre os olhos, ele vê lá uma situação, os camelos trazendo Rebeca, né, a esposa dele. Vamos abrir agora Salmo, esse é bem conhecido, Salmo capítulo 1. Amém? Salmo capítulo 1 diz assim:
Bem-aventurado, ou seja, feliz. Feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Não é lá na nossa roda de esclarecedores, não, é outra roda. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, onde que está o prazer? Onde que deve estar, né? O prazer do homem cristão, da mulher cristã, na lei do Senhor, em meditar nessa lei dia e noite, ou seja, o tempo todo, não é? E aí, a gente vê, já começando lá pela vida de Isaac, que meditação não é algo restrito, não é algo específico da religião oriental, né? Aquela que a gente estava falando agora há pouco. Não, na verdade, eles beberam até um pouquinho da nossa fonte, né? A gente tem esse costume milenar também. Tá na nossa história, tá na história cristã, como a gente vê, desde Isaac, lá desde Gênesis, isso tá na Bíblia. E a gente vai ver também Jesus saindo para meditar no monte. A gente vê também outras figuras, outros salmos de Davi falando, né, que sai para meditar. Então, meditação é uma coisa cristã? Sim. E por que, então, quando a gente fala de meditação, a gente se lembra dessas religiões orientais? Uma coisa para a gente pensar, né? Na verdade, isso acontece porque esse conceito, essa prática, infelizmente, tem se apagado no nosso meio. Pouquíssimos de nós têm feito dessa disciplina uma rotina no dia a dia, têm falado sobre isso, têm ensinado sobre isso, e aí o que acontece? Isso vai se apagando, e aí o que está mais em evidência é a meditação lá transcendental, a meditação do povo oriental. Então, é algo que para a gente pensar, né? Por que a gente tem abandonado essa prática? Por quê, gente? Né? É algo para a gente meditar aí nessa manhã, pensar. Vamos colocar aqui a próxima telinha. Nós temos mais algumas leituras aí bíblicas a fazer. Nós já fizemos de Salmo e Gênesis. Vamos abrir agora a nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Agora eu vou contar com a ajuda de vocês, tá? Quem achou aí, Apocalipse 3, 19 e 20, pode ler, por favor? Joyce, é para ler agora? Pode ler, pode. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Depois de zeloso, arrependeste. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Aleluia, glória a Deus. O que a gente aprende, irmãos, com esse texto? Jesus tá, só batendo a nossa porta, pedindo para fazer uma refeição com a gente, pedindo para comungar, né, comungar com a gente, pedindo para fazer parte da nossa vida. Mas ele só pode fazer isso se a gente permitir, se a gente responder, ouvir o que ele está falando e abrir essa porta, permitindo a entrada de Jesus, permitindo que Jesus sente a nossa mesa e coma com a gente. Ou seja, a comunhão é algo buscada pelo Senhor, mas a gente precisa buscar também, abrir a porta para Jesus entrar.
Então, a meditação é uma forma de abrir essa porta, permitir que Deus entre na nossa vida, permitir que Deus venha ceiar com a gente, venha almoçar, venha jantar, venha fazer parte do nosso dia a dia. A meditação serve para isso. Amém? Alguém agora, abra para mim, por favor, Êxodo 33:11. Quem achar, pode ler. Pode ler? Pode. Falava o Senhor a Moisés, face a face, como quer falar a seu amigo. Então, voltava Moisés para o arraial, porém o moço, seu servidor, filho dele, não se apartava da tenda. Aleluia. Olha aí. A gente vê aqui nessa passagem que Deus falava com Moisés face a face, como um quê? Um amigo. Como um amigo. Olha que benção. Tem uma passagem também no Evangelho que Jesus é muito forte, quando Jesus diz o seguinte: olha, eu não chamo mais vocês de servos, vocês são meus amigos. Então, o que essas passagens ensinam para a gente? Que Deus está em busca, muito mais do que servos, Ele está em busca de amigos. Ele está em busca de pessoas que estejam dispostas, né, a ouvi-lo, a sentar com Ele, a viver um tempo de qualidade com Ele. Em muitos trechos da Bíblia fala a respeito, né, do conselho, daquilo que Deus tem ocultado, né, para os seus amigos. Você quer saber de um segredo do Senhor, de algo que Ele quer fazer nesse tempo? Sente com Ele. Sente com Ele. A meditação também é uma forma da gente estreitar a nossa amizade com o Senhor, da gente não ser um mero empregado do Senhor, mas da gente ser, esse amigo do Senhor, essa amiga do Senhor. O Senhor quer isso, irmãos. O Senhor quer esse tipo de relacionamento. Então, a meditação é também uma iniciativa, uma disciplina que nos conduz, lembra que disciplina é caminho, que vai nos levar a esse ponto de amizade com o Senhor. Dá uma glória a Deus aí, gente. Ô, bênção, né? Deus quer ser teu amigo. Deus quer... Amém. Deus quer ser o nosso amigo. Ai, coisa linda, Jesus, né? Bom, o Salmo, a gente leu. A meditação é algo que precisa fazer parte do nosso dia a dia. É rotineiro. No começo, você vai achar assim até meio estranho, chato, talvez. Você não vai ter prazer. Mas como eu falei para vocês, disciplina exige o esforço inicial. Mas depois que você se prontifica a fazer aquilo, né, vai virando um hábito. E à medida que vai virando um hábito, vai internalizando. E aí você sente até falta de fazer aquilo, tá? É como uma mastigação. Você fica ali vivendo aquele momento, você não sabe quantas mastigadas você deu. Você não sabe. Por quê? O cérebro já faz meio que automaticamente, né? Você já está fazendo aquilo meio que automaticamente, virou um hábito. Mas é importante começar. Tá? Então, como é que você vai se doutrinar a mastigar devagar? Você se doutrina, não, eu preciso mastigar pelo menos 10 vezes. Aí você fica contando. 1, 2, tá, até chegar ao 10. E aí vai. E aí vai chegar um tempo que isso vai ser hábito para você, você não vai precisar mais contar. É isso que eu estou falando. Tá? Então, a gente precisa se esforçar. Não pode usar essa bandeira de que é muito difícil, é muito chato. Não. O Salmo está dizendo que a gente vai ter prazer. E Deus não mente. A gente vai ter prazer nisso aí. Então, vamos buscar meditação. Outra coisa, vamos ler agora Josué 1, versículo 8. Olha, pessoal do Face, que não estiver aí entendendo, tiver com alguma dúvida ou quer expressar alguma coisa, escreva aí que eu estou acompanhando aqui pelo celular, tá? Qualquer coisa, cito vocês aqui, amém? Josué, um pouquinho depois de Êxodo, Deuteronômio, né? Pode ler? Josué. Pode. 1:8. Isso. Josué quanto, junto? Josué 1, capítulo 1. E o versículo é o 8. Pode. Amém?
Amém. Não se aparte da sua boca o livro desta lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque, então, farás prosperar o teu caminho, e então, prudentemente, te conduzirás. Aleluia também. Glória a Deus. Nesse versículo aí de Josué, a gente mata aqui duas questões sobre meditação. Primeiro, para que meditar? Para que meditar? Se você ainda tem dúvida se tem que meditar ou não, então já está respondido aí nesse versículo. Para que meditar? Segundo, qual a consequência da meditação? O que vai gerar na nossa vida a partir da meditação? Vamos reler aqui alguns trechinhos. Ele fala para Josué meditar dia e noite na lei, que é a palavra, né? E ele diz isso para quê? Por que é importante que a gente medite? Ele responde, Josué responde para a gente nessa manhã, para que tenha cuidado de fazer segundo quanto nele está escrito. Então, na medida que eu medito na lei, eu medito na palavra, eu vou ter cuidado, eu vou ser prudente, eu vou ser mais orientado pelo Senhor no meu dia a dia. E isso vai ser muito bom para mim. E qual é a consequência disso? Ele fala qual é a consequência disso para Josué. Você vai prosperar o seu caminho. Você será bem-sucedido. Ó, aleluia. Você quer ser bem-sucedido, irmão e minha irmã? Você quer prosperar, eu tenho certeza disso. Então, se você ainda tem dúvida se tem que meditar ou não, acaba com essa dúvida aí, em nome de Jesus e corre para aprender, então, o que é meditar. Vamos lá? Aprender? Alguém colocou aqui, eu acho que é a pastora, né, que está usando aqui a página. A meditação cristã difere da meditação que conhecemos, a oriental, por exemplo. A meditação oriental segue o processo de esvaziar a mente, e a meditação cristã é justamente o inverso. Ela nos ensina a focar em Deus e a encher a nossa mente com seus princípios. Exatamente, pastora, a gente ia falar sobre isso daqui a pouquinho. Realmente, tem uma diferença aí crucial entre a meditação da Lada Yoga, né, da religião oriental, e a meditação cristã, que é o tema da nossa aula. Enquanto a meditação transcendental, ela tem o foco de esvaziar sua mente, se livra dos seus problemas, se livra desse mundo, aí você fica meditando, repetindo aquele mantra, né, copiosamente, até aquilo ficar na sua mente, e você vai para quê? Se esvaziar. É essa a meta da meditação transcendental. Agora, a proposta da meditação cristã é justamente o contrário. Não é se esvaziar. Pelo contrário, é se encher. Tá aqui, obrigada. Mas tá geladinha essa daqui. Amém. Olha o que está escrito aí, né? Vamos falar sobre o que não é meditação. A meditação não é uma prática antibíblica. Cruz, já está falando aqui de uma parada... Isso aí não. Isso aí não é bíblico, não. A gente acabou de ver que está muito bem na Bíblia. Está bem escrito lá que a gente não tem que só fazer, mas tem que gostar de fazer, tá? Não basta só fazer, a gente tem que gostar de fazer. É a dica lá de Salmos. E outra coisa, a gente vê personagens da nossa história tendo essa rotina da meditação. Então, a gente não pode dizer que a meditação é uma prática antibíblica, tá? É fake news, tá bom? Outra coisa, não é se esvaziar de si mesmo. É algo que a pastora antecipou e a gente já comentou aqui. Eu não vou me esvaziar, eu vou me encher de Deus. É a proposta da meditação. Outra coisa, não é estudo bíblico. Por que eu estou falando isso? Porque, Joyce, eu já medito, eu pego a Bíblia, aí eu pego o dicionário, procuro uma palavra, eu procuro aquele contexto ali para saber a situação daquela narrativa bíblica, eu vejo lá, e vou lá na professora Alessandra Viegas para saber o que quer dizer no hebraico, no grego, sei lá. Enfim, meditar não é estudar a escritura, tá bom? A gente vai falar um pouco mais sobre o que é meditar. Outra coisa, meditação não é para desocupados. Por que eu estou dizendo isso?
Porque tem gente que fala assim, eu não tenho tempo para isso não, Joyce. Eu sou muito ocupada, tenho muita tarefada, não dá para mim não. Tá? Porque isso é só para desocupado. Gente que não tem o que fazer, fica lá, ó, com o olhinho fechado. Nananina, não. Meditação é para ocupados, tá? Nós precisamos privilegiar esse tempo de meditar. Jesus era atarefado, gente. Pensa em Jesus. Jesus é o nosso padrão principal. Jesus vivia fazendo alguma coisa, mas ele parava para meditar. Ele parava para ter esse tempo de qualidade com o Senhor. Amém? Então, meditação é para ocupados. Oi.
Oi. Olá, gente. Em nome de Jesus. Eu entrei pelo celular agora, gente. O computador aqui não está conectando minha internet. Olá, vocês me ouvem? Ouço sim. Amém. Desculpa aí por esse tempinho. É que o meu computador aqui não está conectando nenhuma das internet, não sei o que houve, mas sempre tem uma batalha, né? Para apimentar aí o nosso estudo. E aí eu vou, então, passar a fazer pelo celular, tá bom? Só um minuto aqui que eu vou abrir a apresentação que a gente estava usando, tá? Já passei aqui para o celular, só um minutinho. Tá? Vocês que estão assistindo aí pelo Face, por favor, tenham um pouquinho de paciência também. Vamos lá. Fica aí na intercessão, crente. Em nome de Jesus, nos ajude aí a toda uma batalha. Amém. Vocês estão vendo aí no celular, certo? Estão acompanhando a telinha? Amém? Vocês estão vendo aí a tela? Só me sinaliza, por favor. Sim, está dando para ver. Amém. Vamos lá. Vamos para a telinha, então, onde a gente parou, tá? Nós falamos sobre o que não é meditação, e aí, nessa telinha que eu estou colocando aí, fala mais a respeito da diferença que há entre a meditação segundo a religião oriental e a meditação cristã, tá? Então, primeiro aí, ó, qual a palavra-chave da religião oriental, da meditação da religião oriental, aquela lá da yoga, né? Por exemplo, é o desligamento. A meta final daquela espécie, né, de meditação é o desligamento, é a separação de tudo, o esvaziamento mesmo da mente. É um escape da roda miserável da vida, como coloca aqui o autor. Olha que forte isso, né? Já a nossa meditação leva-nos à inteireza, a gente fica preenchido, é totalmente oposto. É uma inteireza interior necessária para que nos entreguemos livremente a Deus. Então, enquanto que a meditação oriental ela tem essa tentativa, né, de esvaziar a nossa mente para que de tudo o que nos cerca, a meditação cristã ela não tem essa meta, pelo contrário. Eu me desconecto, sim, dos meus problemas, das situações, enfim, que povoam a minha mente, mas é para me encher de Deus, tá? Seguindo, e eu coloco aí até um versículo que ilustra bem isso que eu estou falando, está lá em João 3, versículo 30. Convém que ele cresça e eu diminua. Na medida que os meus anseios, as minhas angústias vão diminuindo e eu vou dando espaço para Deus trabalhar, eu vou me enchendo de Deus e ele vai crescendo em mim. Amém? Seguindo aqui. Agora vamos falar o seguinte, e como meditar? Como é que a gente faz isso? Como que a gente vai meditar? E aí eu separei algumas considerações
do Foster, que é o autor, né, que trata aqui desse livro sobre as disciplinas. Primeira coisa que ele coloca para a gente é o seguinte: nós aprendemos a meditar meditando. A gente só vai aprender a fazer fazendo, tá? E ele dá outras considerações. Primeira, a meditação é realmente simples, não é nada difícil, como a gente já falou. Não há muita necessidade de elaborar técnicas que nos ensinem como proceder a respeito, tá? Não há um script também. A gente vai até colocar mais à frente algumas formas, algumas coisas que podem facilitar a meditação. Mas ela não é um script, ela não é um padrão, ela não engesse sua meditação, porque não há um padrão para fazer isso, amém? Por exemplo, você pode gostar de meditar ouvindo louvor. Já alguma outra pessoa pode ter dificuldade, precisa do silêncio absoluto para poder meditar, tá? Outra coisa, a melhor preparação geral para a meditação bem-sucedida é uma convicção pessoal de sua importância. Você precisa se convencer de que isso é importante para a sua vida, amém? E uma firme determinação de perseverar na prática, ou seja, por mais difícil que seja o início, você precisa perseverar, você precisa insistir nessa prática. Outra coisa, exige atividade, não passividade. E aí tem uma frase que o autor coloca, né, que é muito forte, que é: esperar em Deus não é ociosidade. Então, a gente pode achar, alguns de nós podem achar que a meditação, então, é eu ficar ali, ó, esperando só Deus falar alguma coisa? Não. Você vai agir também. Então, o esperar em Deus não é ficar sem fazer nada, mas a meditação ela vai exigir também uma atividade nossa, tá? E a gente vai falar mais à frente. Amém? Até aqui, alguma dúvida? Deixa eu ver se tem, como é que tá aqui no Face. Ih, não vou conseguir ver. Eu saio. Qualquer coisa, alguém me sinaliza aí, por favor, tá? Se alguém puder ficar acompanhando pelo Face também. Então, a gente vai começar a falar aqui sobre alguns passos que a gente pode tomar para meditar, amém? Primeiro, a gente precisa escolher um lugar. A gente precisa escolher um lugar, levando em consideração principalmente as interrupções, um lugar onde eu não tenha interrupção, onde eu não tenha distrações. Não dá para você meditar, por exemplo, na sala, enquanto sua família está vendo televisão. Fica difícil, né? Porque a gente precisa se concentrar em Deus. Então, é o que Jesus fala um pouco lá, né? Sobre o trancar o quarto, se esconder, né? Para ter esse momento particular com o Senhor. Muitas vezes eu faço isso aqui em casa, aí as crianças ficam batendo na porta lá do quarto e eu nem comigo, deixo lá, né? Nós precisamos nos concentrar, separar esse tempo para privilegiar a presença de Deus. Outra coisa, tem que escolher uma postura, e baseada em quê? Às vezes você pode achar, eu posso, para meditar, eu tenho que estar de joelhos, por exemplo? Não necessariamente, tá? Você vai buscar uma posição confortável, uma posição que te permita ficar ali, ó, bastante tempo, se necessário, tá? Então, se para você for mais confortável ficar sentado, né, com os pés no chão e tal, fique assim, não tem problema. Sua meditação não vai ser inferior porque você não está de joelhos, amém? Então, é um tempo que você precisa separar ali para ouvir a Deus, como a gente falou lá no início, a meditação é ouvir a Deus, e você precisa estar confortável, nada pode te tirar do foco. Essa é a grande questão da meditação, nada. Então, um desconforto, um barulho, qualquer coisa que possa interferir nessa conexão, você tem que retirar, né? Você tem que dar um jeito de eliminar. Terceira coisa, na meditação, você precisa, né, trabalhar bem a imaginação, trabalhar mais a imaginação, que vai te facilitar. Não é que precisa, tá? Como eu falei lá antes. São passos, esses passos aqui que eu estou colocando, são passos para facilitar esse tempo de meditação. Mas não quer dizer que sejam imprescindíveis. Se você consegue meditar mesmo estando numa posição desconfortável, beleza.
tá? Mas esses passos aqui o autor coloca como facilitadores dessa disciplina. Terceira coisa, então, que ele coloca é imaginação. E aí eu vou fazer um exercício com vocês. Eu não estou conseguindo ver vocês, mas vocês, por favor, não me enrolem. Ouçam a tia, obedeçam, tá? Deixa eu pegar aqui o exercício da imaginação. Vou mostrar para vocês o que seria essa imaginação. O imaginação é uma forma de você, por exemplo, se você lê uma palavra, lê uma narrativa bíblica, então você fechar os olhos e se imaginar naquela situação ali. É você experimentar, você vivenciar a palavra. Tá? É como se você se transportasse para aquela cena. E isso vai facilitar você a meditar. Tá? Então, vamos fazer um exercício aqui. Feche os olhos de vocês. Amém? Feche os olhos. E eu vou falar algo aqui para vocês terem uma noção do que seria essa imaginação. Então, imagina que você está caminhando, você está de olhos fechados. Imagina que você está caminhando por uma bonita estrada na floresta. Então, imagina uma floresta aí, você está caminhando por ela. Não se apresse. Permita, né, que o som de folhas e riachos frescos da floresta supere o barulho ensurdecedor da nossa moderna cidade, né? Então, vai prestando atenção no barulho da floresta. E aí, de forma que esse barulho, esse som da floresta, torne até mudo o barulho da sua alma, né? O barulho dos seus problemas, o barulho das situações adversas, ou mesmo sons físicos, né, que estão nos rodeando nesse dia. E aí ele diz mais: após observar a si mesmo por uns instantes, tome a perspectiva de alguém que está andando. Então, você primeiro estava imaginando essa cena, olhando como se fosse Deus, né? Você andando lá. Agora, toma a sua posição mesmo e comece a pensar como se, de fato, você estivesse andando. Tenta sentir a brisa no rosto, como se ela soprasse suavemente, levando toda a ansiedade. Pare ao longo do caminho para meditar na beleza das flores e dos pássaros, e quando puder experimentar o cenário com todos os sentidos, o caminho terminará, repentinamente, numa bela colina gramada. Aí ele fala, né, para andar aqui, desfruta da paisagem, dê graças ao Senhor, e ele diz que esse é um exercício que pode ajudar a gente a se desconectar das nossas angústias, das nossas dificuldades, e se conectar em Deus. A natureza ajuda muito. Por isso que eu até escolhi hoje, né, dar a aula aqui de fora. Eu não estou num parque, né, não estou tão próxima da natureza, mas é o que eu pude fazer mais nessa manhã, né? Olhar para o céu e contemplar a maravilha do Senhor. Então, isso ajuda muito nesse exercício de meditação, nessa disciplina de meditação. Outra coisa, pode abrir os olhos aí, você que conseguiu fazer esse momento. Outra coisa, um outro passo importante, sempre encerrar esse tempo de meditação agradecendo ao Senhor, com expressões de ações de graças, louvando ao Senhor por tudo. A meditação vai ajudar a gente a olhar Deus, a ver Deus em cada detalhe. E isso é muito bonito, né? Isso é muito forte. Deixa eu ver aqui. Uma coisa muito importante. Não use celular ou qualquer outro dispositivo. O celular tem sido uma verdadeira, assim, um verdadeiro inimigo nosso de cada dia. Porque muitas vezes a gente não consegue meditar porque o nosso pensamento está acelerado por conta da exposição a telas que a gente tem ultimamente. Então, tenta pensar aí quanto tempo você fica de frente para uma tela de celular, uma tela de computador, uma tela de televisão. Muita coisa, né? E isso faz o nosso cérebro, o nosso pensamento se acelerar, e aí eu tenho mais dificuldade em me concentrar. Eu vejo isso com os meus alunos. Isso é fato, né? Tem um livro até do Augusto Cury sobre isso. Ele chama, né, de SPA, inclusive, Síndrome do Pensamento Acelerado. Então, o celular, além de ser o nosso inimigo nessa parte, a gente também tem se tornado um dependente feroz de celular. Então, quando for fazer
esse tempo de meditação, não use seu celular, tá? Deixe o celular guardado ou silencioso, assim, para você nem sentir que houve notificação, tá bom? Vamos seguir. Agora a gente vai falar sobre formas de meditação. Formas de meditação. Primeiro, meditar por convergência. Esse meditar por convergência que o autor diz eu vou convergir com a vontade do Senhor. Então, deixa eu pegar aqui o trechinho para você entender mais ou menos isso, tá? Eu coloquei aqui logo abaixo, né? É você liberar os problemas para receber de Deus. Então, ele até coloca aqui, o autor, ó, a seguir vamos dar 2 breves exercícios que ajudarão você a se concentrar. Primeiro, é um exercício simbólico, mas que o autor coloca que ajuda muito. Primeiro, você senta, né? Enfim, você toma a posição que você vai usar para meditar, coloca as mãos para cima. Desculpa, coloca as mãos para baixo. É um gesto simbólico. O que você está indicando para Deus com esse gesto simbólico? Aí você vai falando, Senhor, eu estou deixando com as mãos abertas para baixo, tá? Eu deixo a minha ira contra o fulano, a minha raiva, né, contra o fulano que eu fiquei porque ele fez aquilo, né, outro comigo. Eu quero deixar, Senhor, o meu medo de ir para o dentista. Eu quero deixar, Senhor, aqui toda a minha ansiedade, toda a minha preocupação, isso com a mão para baixo. E aí depois você levanta as mãos para cima, né? Você coloca as palmas da mão para cima. E aí você começa a declarar, Senhor, eu quero receber o seu amor divino, para que eu ame aquele fulano, né, que eu tenho, com quem eu tenho mirado. Senhor, em nome de Jesus, me ajuda a ter sua paz, me dá sua paz, para que eu consiga sentar lá naquela cadeira de dentista e passar por aquele tratamento que só Jesus na causa, né? Senhor, me dá tua alegria, não me deixa ficar preocupada. E aí você, com esse gesto simbólico, vai estar, então, fazendo essa liberação dos problemas e convergindo com a vontade do Senhor. Uma outra coisa é meditar nas Escrituras. Você vai internalizar e personalizar a passagem bíblica. Lembrando sempre que meditar não é estudar a Bíblia, tá? Então, você vai ler uma palavra e não vai, assim, se aprofundar em características. Olha, ele diz até aqui assim, não é você se concentrar na interpretação, na exegese, ou seja, na simbologia da palavra, não, mas é você tomar aquela palavra para você. O que eu posso aprender com essa palavra? E aí você personaliza essa palavra, toma para si essa palavra. É uma forma de meditar nas Escrituras, tá? Ele coloca aqui até um exemplo. Imagina você no Monte Calvário, vendo Jesus, contemplando e ouvindo tudo aquilo que está acontecendo ali, que está sendo lido naquela passagem. Quando você entra na história, você deixa de ser um observador. Quando a gente lê meramente, estuda, a gente não faz esse movimento. Por isso eu disse para vocês que a meditação é atividade. Você vai agir, tá? Então, você vai... Tudo isso, toda essa prática, né, de entrar na história, de sair da observação e entrar na atividade, vai ajudar a internalizar essa palavra, fazer com que você, ao longo do dia, fique pensando, fique refletindo no que Deus falou com você a partir daquela palavra. Amém? Até aqui alguém tem dúvida? Eu estou falando bastante, até na semana passada a Rayane falou comigo, você está falando muito. Me ajudem aí, gente. Se acharem que está muito rápido, sinaliza. Deixa eu ver se eu consigo ver o Face. Espera aí. Então... Ok, seguindo então. Uma outra forma da gente meditar é meditar sobre fatos da atualidade. É você pensar nas coisas que estão acontecendo no nosso tempo
e linkar com o agir de Deus, com a vontade de Deus. Outro dia eu estava pensando, olha como isso acontece, tá? No nosso dia a dia. Estava pensando nos sinais, né? De hoje, mais precisamente. Então, por exemplo, o coronavírus, aí veio aquela notícia, deixa eu beber aqui um pouquinho. Aí veio a notícia da nuvem de gafanhotos, né? Que estava vindo em direção às plantações brasileiras. E aí eu fiquei pensando, né? O que isso revela do agir de Deus? E aí eu pensei numa situação que acontece aqui em casa, assim, algumas vezes, né? A gente tem o costume de mandar os meninos dormirem um certo horário, tem um limite para eles, mesmo durante a pandemia, a gente não deixa que eles ultrapassem a madrugada acordados, mas tem um tempinho, um limite, né? E aí, quando chega aquele tempo, ó, subam, vão dormir em nome de Jesus. E aí, às vezes, acontece que eles não dormem. Ficam conversando, ou então brigando, um falando com o outro, a gente fica aqui debaixo da sala, né, só ouvindo. E aí a gente avisa, olha, já falei para dormir. É para dormir, hein? E aí pode ser que eles insistam e não durmam. E aí meu esposo fala, olha, eu vou precisar subir. Se eu subir, vai ser pior para vocês. É para dormir. E aí fica assim, naquela situação. E aí não dá jeito, vamos supor, né? Não dá jeito. Aí o que a gente faz? Sobe a escada. E aí a gente vai subir na escada como? Lentamente, né? E marcando o passo, né? Para eles ouvirem que a gente está subindo, né? Assim, em paz. Os pais que estão aqui me assistindo a gente, vão saber o que é isso. Aí você vai, como por exemplo, olha, eu estou subindo, é melhor vocês dormirem. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Mas e por que isso acontece, irmãos? Por que a gente vai avisando? Por que a gente simplesmente não vai lá, arromba a porta e fala, como é que é? Não vai dormir não? E aí pega os dois. Porque a gente ama e vai avisando, vai dando chance. E aí eu estava pensando nessa situação, vendo o que está acontecendo, né, na nossa atualidade. Eu sinto, irmãos, que Deus está só nos avisando, olha, busca, eu estou chegando. Olha, e eu vejo, né, como os passinhos do Senhor pela escada, Deus marcando, falando, preste atenção, eu estou indo ao encontro de vocês. Então, e por que isso está acontecendo? Por que esses avisos são necessários? Porque Deus nos ama. Então, meditar sobre os fatos é você olhar para o que está acontecendo na atualidade e refletir de que forma Deus pode falar comigo a partir dessa situação. Deus pode, irmãos, mas a gente precisa parar para ouvir. A todo momento nessa aula de meditação, a gente está falando, deixa a pressa de lado, deixa o celular de lado, entra no modo avião e se conecte com o Senhor. E, por fim, tem uma outra forma aqui de meditação que o autor coloca, que é meditar por contemplação. Bem legal isso aqui, tá? Você observar a natureza e buscar Deus nas coisas mais simples. Ontem, eu fui, né, com meu esposo, com os meus filhos, a gente foi fazer uma trilha, né? A gente já não tem saído de casa, mas assim, nós flexibilizamos algumas coisas, né, que não tenham muito contato com muitas pessoas, para a gente não ficar também assim, doido dentro de casa, né? E aí, quando a gente está lá, irmãos, andando, né, por aquele caminho, olhando, contemplando uma árvore, um galho que seja, a gente olhou assim para uma plantinha que parecia até uns cabelos, e a gente tira foto, porque era tão lindo. E a gente percebia o quanto aquilo aproximava a gente de Deus, como é importante a gente observar a natureza, porque a natureza, na medida que eu contemplo a natureza, eu estou contemplando Deus. Aquilo a criação de Deus. E por que eu coloco aqui também buscar Deus nas coisas mais simples? Porque não é só essa natureza que é a criação de Deus. Mas, por exemplo, o meu esposo é uma criação de Deus.
Então, quando eu olho assim para o meu esposo, gente, eu tô assim, falando verdade verdadeira, tá? Não é só porque eu tô sendo filmada, não. Mas muitas vezes, quando eu olho para o meu esposo, eu vejo o quanto Deus é bondoso, foi bondoso comigo, o quanto Ele me ama. Olhando, contemplando todo o nosso relacionamento, tudo que a gente tem construído junto. Ontem, fazendo essa trilha com ele, né? Ele falou ali, amor, é aquela igreja onde eu orava por mim, eu vim esse caminho todo orando para Deus me enviar uma pessoa. E aí, eu vivendo aquilo ali, podendo passar por aquele trecho e viver aquilo com ele, foi muito bom, muito prazeroso para mim. Eu vi Deus. E eu vejo Deus quando eu contemplo, sim, o meu esposo, quando eu contemplo os meus filhos, e eu vejo que mesmo nesse tempo difícil, eles estão com saúde, eles estão de pé. Eu olho, né, para a minha vida e vejo Deus, porque eu vejo que eu poderia estar perdida nesse tempo, mas eu estou de pé. Olhar para as coisas mais simples, irmãos, mais simples. É não precisar de um milagre poderoso, espetacular, para contemplar a Deus, para sentir a presença de Deus e ouvi-lo. Amém? É um exercício, né? Mas é algo assim imprescindível para as nossas vidas. É muito forte isso que eu estou falando para vocês. Olha só, acabou de chegar aqui uma pessoinha que me faz enxergar Deus. Espera aí que eu vou buscar. Eu não sei se vocês estão vendo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar rapidinho a apresentação. Espera aí. Olha. Vocês estão vendo agora, né? Quem está aqui comigo? É muito linda ela, hein? Deus te abençoe, amor. Quando eu olho para essa pessoinha, não tem como eu contemplá-la, né? Olhar. O que é o contemplar? É você se admirar. É você olhar e ficar assim, ó. Oi? Né? É você reconhecer o quanto Deus é na sua vida. Então, quando eu olho para essa pessoinha, não tem como, irmãos, eu não meditar na maravilha que é o Senhor. Não é, meu amor? Não tem como. Então, faça esse exercício, né? De buscar a Deus nas coisas mais simples da sua vida. De olhar, de contemplar, de admirar a Deus nas coisas mais simples. Né, bebezinho? Ó, gente, agora ela vai dar aula comigo, tá? Aqui, vamos voltar para a nossa apresentação. Ai, meu Deus, eu até perdi a apresentação, tá vendo? Eu fui contemplar. Não quer sair, não. Deixa ela, pode deixar. Amém. Pronto. Estão vendo, né? A tela. Vou voltar aqui para o ponto onde a gente estava. Espera aí rapidinho. Né, Maluzinha? Amém? Bom, E agora, bom, gente, basicamente era isso que eu queria falar sobre meditação. Deixa eu ver aqui o nosso horário, 11h30 já. A gente tem que fazer a salada, né? Tem que fazer o almoço. Eu quero fazer, só para saber aqui se vocês aprenderam, tá? Eu vou fazer algumas questões sobre a aula de hoje, tá bom? Vamos ver se vocês aprenderam. É para responder, tá, gente? Né, Malu? Vamos dar ponto para eles, né? Não vai? Vamos lá. Primeira coisa, o que você entende por meditação? O
que você entendeu por meditação? O que é meditação? Quem pode falar? Vamos lá, gente? Deixa eu ver aqui se no Face tem alguém colocando. Meditamos em teu amor leal, a pastora colocou lá no Facebook, né? Quem aí pode dizer que participou da aula o que é meditação? Gente, eu vou ter que convocar vocês, falar, ó, fulano responde. Me ajudem aí, por favor. Falem comigo. Quem está aqui com a gente na... Dayana, Carla, minha mãe, meu pai. Eu anotei aqui. Fala, Day. Que é a capacidade de ouvir Deus, refletir sobre o que foi ouvido e colocar em prática. Olha que coisa linda! Fala aí mais. Aprendemos todos os dias, né, na igreja, né? É ouvir e colocar em prática a palavra de Deus. Não só ser ouvinte, mas ser praticante daquilo que nós ouvimos. Muito bem, glória a Deus. É você parar um tempo, né, para refletir na pessoa de Deus, né, na vontade dele, no amor dele, na palavra dele. É você se conectar com o Senhor. A Carla coloca aqui no bate-papo, né, se concentrar para se conectar. Ai, meu Deus, saiu aqui. Concentrar-se para se conectar a Deus. É ouvir o Deus. Muito bem, é isso mesmo. Vamos a outra pergunta. Vamos a outra questão. Em Josué e Salmo, qual é o objeto de meditação? Vamos ver se vocês lembram. Lá em Josué, Deus dá uma instrução para ele, né, para ele meditar em alguma coisa. E no livro de Salmo, no primeiro capítulo, fala a respeito de um bem-aventurado, de uma pessoa feliz que medita em alguma coisa. Meditando em quê? Em Josué fala que é na lei, né? Na lei do Senhor, e lá em Salmos também fala que é na lei do Senhor. Fala... Muito bem, gente. Dadai tá demais. Isso aí. Eu quero ganhar prêmio, hein? Ai, ai. Muito bem, estrelinha para Tia Dai. Deixa eu ver aqui no Facebook se alguém está colocando alguma coisa. Rapidinho. A Josi colocou lá, ó, meditar não é só ler a palavra, mas é viver e refletir o que Deus faz maravilhoso. Muito bem, Tia Josi. Estrelinha também para você. Né, Marizinha? Vamos lá. Só mais uma questão. Podemos meditar em outras coisas além da Bíblia? A gente pode meditar em outras coisas sem ser a Bíblia? Falem aí. Joyce, só está aparecendo tua foto, por quê? Oi, desculpa. Aqui, voltei. Eu estava perguntando se eu posso meditar em outras coisas sem ser a Bíblia. Deixa eu virar aqui que alguém escreveu alguma coisinha. Oi. 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 Pode falar. Podemos meditar também no louvor, às vezes, que através do louvor também expressa muita palavra de Deus, né? Sim, o louvor, né? Sim.
Não. Peraí, o seu microfone desligou, amor. Fala de novo. Eu falei meditar no louvor. Sim, né? sim. Também seria uma forma, né? Que mais? Tem outras coisas que a gente pode meditar. E a gente pode, ou seja, admirar, olhar Deus. Tem gente no Facebook colocando. Peraí. Nós podemos meditar olhando a paisagem, a criação de Deus. Isso também é uma forma de meditar, porque a gente está vendo a criação que Ele nos deu. Muito bem, gente, é isso aí. Olhando a paisagem, vendo a criação, né? E a criação está em toda parte. A criação está bem aqui do meu ladinho, ó. Maluzinha. Né, Maluzinha? A Maluzinha quer andar agora. A Josi coloca que está na natureza, nas inúmeras maravilhas de Deus, na lei do Senhor. Meditar não é não pensar em nada, mas é encher-se de Deus e seus princípios. É isso aí. Bom, voltando aqui. Bom, gente, então tá acabando. Ah, tem mais uma. Alguém colocou aqui no bate-papo. Ah, sim, a Carla. Oi. Caraca. Oi. A Carla colocou que pode ser, sim, no louvor, na criação de Deus. Muito bem. Ela falou também que a Dai está juntando denários. Aí, Dai. É isso aí. Gente, então meditar é olhar, é ficar com o olhar mais apurado, né? Porque Deus está em toda parte. A gente precisa abrir os olhos. Lembra lá do texto que a gente leu de Apocalipse? Deus está batendo a porta, Jesus está batendo a porta. Basta a gente abrir. Então, ele está em todo lugar, em todo momento, querendo falar com a gente. Basta a gente parar para ouvir. Amém? Abrir essa porta aí para ele. Então, o meu recado aí para vocês é: coloque-se em prática. Insista nessa tarefa de meditação. Eu quero deixar, então, um exercício para você. Eu fiz esse exercício essa semana, tá? Para me aprimorar em meditação, nessa disciplina. E eu recomendo, então, a vocês. Para vocês verem como não é leitura bíblica, é algo mais profundo. O que você vai fazer? Você vai escolher um trecho, uma passagem, um versículo que seja, e você vai refletir sobre esse versículo a semana toda. A semana toda, tá? E aí, na semana que vem, eu quero ouvir de vocês como foi a experiência, pelo menos uma pessoa, né? Mesmo que vocês não falem, mas escrevam como foi, para a gente saber, né, como está sendo a meditação, como colocar em prática isso aí. Então, repetindo, vocês vão separar um texto, pode ser até um versículo, ou uma passagem, e vocês vão meditar ao longo dessa semana nesse texto. Amém? E lá no domingo a gente vai conversar um pouco sobre como foi essa experiência. Então, coloque em prática aquilo que vocês aprenderam nessa manhã. E eu quero encerrar com um trecho aqui do livro. Deixa eu botar assim para ficar melhor. Olha o que diz aí o autor. Há uma progressão na vida espiritual e é sensato ter alguma experiência com colinas menores antes de atacar o Everest. Então, o Everest é o maior pico, né, do mundo. Antes de você chegar no Everest, você tem que ter uma experiência com colinas, com morrinhos menores. Para fazer aquela trilha lá, né, quem não fez nenhuma experiência de trilha, sofre na primeira, né? Se fizer uma trilha muito grande. Então, é importante que a gente vá crescendo, há uma progressão. O que eu estou querendo dizer com isso? Comece com 5 minutinhos de meditação, você e Deus. Depois você vai aumentando para meia hora.
Quem sabe, né? Ainda essa semana você chegue a 1 hora, mas dê tempo para a sua progressão. Amém? Vamos voltar para cá. Agora eu quero ver todo mundo. Amém? Aí, alguém tem dúvida, gente? Quer falar alguma coisa sobre essa aula? Deixa eu ver aqui no Facebook como é que tá também. Eu não estou conseguindo ver direito aqui no Facebook, só um minutinho, gente, só para eu ver aqui se tem alguém com dúvida. Amém, acho que não, né? A pastora coloca que Deus esteja em todo o tempo conosco e nós também com Ele. Amém. Até a próxima aula. É isso aí, irmãos, que a gente busque viver essa rotina aí com o Senhor de meditação. Amém? Muito bom aí poder aprender junto com vocês sobre meditar, sobre refletir, né? Ouvir a voz de Deus e refletir sobre essa voz, colocar em prática, né? Aquilo que Ele tem falado com a gente. Amém? Louva a Deus pela vida de vocês, que a cada dia nós possamos nos aplicar em conhecer mais o Senhor. Amém? Então, no domingo que vem, a gente fala sobre uma outra disciplina, compartilhe isso, né, com os seus amigos, com os seus irmãos. Se porventura, né, você tem sentido falta de algum irmão, vamos chamar, mandar esse vídeo aí, convidar, reforçar, né, que é tempo da gente buscar. Nós não podemos desanimar, mas pelo contrário, buscar a conhecer mais o Senhor. Amém? E eu tenho certeza que esse estudo de disciplina será muito proveitoso para cada um de nós. Vamos orar, então, em nome de Jesus. Amém? Eu quero... Ô, Pai, o senhor pode orar, encerrar essa aula de hoje? Meu pai é tímido, assim. Hein, gente? Toda outra orar. Quem? Ora aí vocês na outra aí, por favor. Ah, Pai, só agradecer. Só agradecer por esse tempo que a gente viveu aqui com o Senhor. Amém? Tá bom, vou orar. Tá. Amém. Obrigada, tá, Paizinho lindo? Obrigada a cada um de vocês, tá? Pai, muito obrigado, Beijinho. Pai. Dia, Deus. Cristo, Deus, está aqui, Deus, na tua presença, Deus. Ó, Pai, muito obrigado, Deus, por essa aula, Deus, dominical, Deus. O Senhor proverou para nós aqui assistir essa aula e ter o conhecimento com o Senhor, Deus. Muito obrigado, Deus. Deus. Que é mais às 19 horas, Deus, estaremos no Deus, e glorificando e louvando o teu nome. Muito obrigado por tudo. Amém. Tá Amém. Bom? Glória a Deus. Amém, Paizinho. Foi lindo. Tá, gente? Muito obrigada. Até domingo que vem.